Quando se vive entre os mundos, as horas não passam. Os dias são longos e as noites quase infinitas. Quando se vive entre os mundos, mas em nenhum, a vida perde o sentido apenas para encontrar um outro. Ou você se perde de vez dentro dela. Quando eu vivi entre os mundos, aprendi coisas sobre as pessoas que nunca me interessei em saber antes. Vi que o amor não é tão fácil quanto deveria ser e nem tão difícil quanto poderia. Eu descobri que ele é, acima de tudo, feito de escolhas. Quando eu vivi entre os mundos, eu aprendi que todo fim é um recomeço. A estrada estava escura e vazia hoje. É uma estranha noite de outono ou verão? Estou cansado, muito cansado. Sei que estava triste e sem esperanças quando saí de casa, ou pelo menos é o que eu acredito. Eu não sei bem por que eu resolvi anotar tudo isso. Até que eu acho o hotel bastante bonito. Ah, sim! Eu lembro que meu celular vibrava sem parar, mas eu não queria falar com ninguém. No rádio tocava música e eu aumentei o volume para não escutar os meus próprios pensamentos. Eu não conseguia ver bem. Precisava parar, mas nem o meu sistema de navegação e nem o mapa indicavam quaisquer possibilidades de pernoite. Porém, meus olhos já fechavam e eu fiquei preocupado. Então, de repente, eu vi algo amarelo. Era uma luz difusa. Confesso que a visão me deixou desconfortável. Ainda assim, fui atraído por seu brilho. Subitamente, senti-me enjoado e minha cabeça pesou. Ao me aproximar, eu percebi que a tal luz estranha vinha de um casarão, uma mansão. Eu me lembro vagamente de que fiz uma reserva. Mas por que eu tenho dúvidas quanto a isso? E lá estava ela, parada à frente dos portões com uma vela na mão. Eu não sei o que eu pensei quando a vi, mas no momento em que meus olhos encontraram os dela, eu segui até lá e não consegui fazer outra coisa além de parar o carro. Eu não sei onde eu estacionei. Saí do veículo e caminhei diretamente até ela. Como se eu já não tivesse mais vontade própria. Ela parecia esperar por mim, ela disse esperar por mim. Disse que eu liguei. Eu também lembro que achei estranho que ela estivesse descalça e usando um leve vestido branco em uma noite tão fria. Teve um baile de máscaras. Eu não quis descer do meu quarto para participar da festividade. Estranho, eu não vi ninguém fantasiado, mas eu ouvi vozes. Ou eu acredito ter ouvido vozes? Esse sono é sobrenatural. Eu acho que eu bebi demais, será? A minha mente está confusa. De muitas coisas que aconteceram hoje, eu não lembro mais. Que droga! Meu nome é Matthew Roberts e esse é o meu diário. PS. Se você o estiver lendo, quer dizer que algo na minha vida deu muito errado. Nessa passagem, eu infelizmente preciso interromper este conto, caros leitores, e peço perdão por isso. Nosso caro Matthew não pode contar essa história porque ele não sabe de todos os detalhes. Para conhecer de fato esta história, vocês precisam de um narrador que é onipresente. Alguém que conheça cada um dos envolvidos, que está em todo lugar. Precisam de alguém que é elementar. Precisam de mim. Sim, pode parecer um tanto arrogante da minha parte, mas é assim que as coisas são, pois de outro jeito elas não poderiam ser. Histórias como esta só podem ser contadas por alguém que é imparcial porque ele não pode tomar partido. Todavia, não se assustem, caros leitores. Todos vocês me conhecem, pois eu sou um deus. Sou um dos deuses mais importantes e reais que a humanidade já viu. Pertenço aos poucos deuses cuja existência é irrefragável. Há momentos em que vocês me amam, mas na maioria das vezes me humilham e não me compreendem. Frequentemente até mesmo me maltratam. Mas vocês precisam de mim. E precisam de mim sempre. Eu sou Cronos, também conhecido como Tempo. E hoje, vosso anfitrião e narrador.
Rebobinemos o tempo. Eu sou divertido quando eu digo isso, não? Mas se alguém pode rebobinar o tempo, então este alguém é o tempo em pessoa. Ainda me lembro do dia em que eu a vi pela primeira vez. Para começar a narrar, eu preciso esclarecer que lá no lugar onde ela vem eu não passo. É quase que como se eu não existisse. Claro que eu existia, mas não da maneira como as pessoas me conhecem. E por esse motivo, entre outros, eu pude conversar com ela pessoalmente, assim como vocês, de ser humano para ser humano. E que criatura mais fascinante ela era! Ou talvez ela fosse para mim tão fascinante porque eu nunca havia conversado com mais ninguém antes dela. Quem sabe? Pois retornemos à história de onde Matthew parou de contar. Lá estava eu, sentado no balcão da recepção, ao lado de George, que por sua vez estava sentado em uma cadeira, e não em cima do balcão, mas atrás dele, obviamente. Ele se dera esse nome porque acreditava que era um bom nome para um serviçal de cor. Eu jamais entendi essa lógica e, se eu for sincero, digo que eu achava essa visão boba e cheia de preconceitos. Mas esse era o nome dele, ele tinha o direito de escolher aquele que mais o agradasse, ainda que eu o achasse estúpido. Muitos o chamavam de Big G. Até mesmo eu, quando usava minha capa humana, chamava-o assim, ainda que todos os músculos do meu cérebro relutassem contra isso. Ao lado de George, sentada no chão, estava Arabiela Olhos Insanos, que fora apelidada de Ela, e que sempre sentava no chão, sabe-se lá por quê. E por que ela era chamada de Olhos Insanos? Bem, para saber essa resposta era preciso somente olhar para ela. Ela era completamente louca. Penteava-se raramente, ria com muita frequência, principalmente nos momentos em que não tinha nada para rir. Eu nunca compreendi de verdade, mas a mestra gostava e precisava dela. Então eu... Como se diz mesmo? Ah, sim, eu a tolerava. Já eu preferi uma forma humana no aspecto de um moleque. Bem, preferir pode não ser o verbo correto, já que eu não exatamente tive uma escolha em relação a que capa usar. Mas isso nós veremos mais à frente. E se essa palavra lhe soa muito antiquada ou não correta, digamos então que eu usei a figura de um menino. Um rapaz de 16 anos, de cabelos loiros e lisos e brilhantes olhos verdes. Eu gostava bastante dessa capa e percebia que as outras pessoas também o faziam. Eu tinha uma boa aparência, como se diz. Esse tipo de coisa é necessária em meio a humanos, assim as pessoas te levam mais a sério e te dão mais atenção. Esse fato os surpreendeu agora, não é mesmo? Eu não queria dizer logo de início que também estive presente nessa história, ou melhor dizendo, que estive presente em carne e osso. Eu não quis soar ainda mais arrogante e nós não devemos tirar conclusões precipitadas, correto? Portanto, agora vocês sabem, eu posso continuar com a minha narração. Eu estava sentado à espera do novo hóspede que, como sempre, seria trazido pela mestra pessoalmente até o interior da hospedaria. Ah, ela. Era um ser que me encantava. Ela encantava simplesmente a todos. Porém, isso muito mais tinha a ver com sua profissão que com sua imagem. Ainda que, aos meus olhos, ela sempre tivesse sido bela. Se pudéssemos traduzir seu nome em algum idioma humano, ela se chamaria Linumé. Aqui, ela se chamava também Tiffany, porque esse nome era mais fácil de decorar e pronunciar. Acredito que ela o escolhera por causa de uma loja em que se vende joias. Ela gostava de coisas brilhantes, embora jamais usasse quaisquer pedras ou metais preciosos. Também me permito a liberdade de descrever aquela noite em detalhes, porque Matthew não sabe fazê-lo. Definitivamente não. Talvez ele tenha vivido muitas dessas noites e tivesse desaprendido como lhe dar o devido valor. Para mim, no entanto, era especial. Para mim, era simplesmente tudo de valor incalculável o que eu fazia, escutava, inalava, sentia dentro da minha capa humana.
Vocês precisam saber que eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo, que eu não possuo uma massa corporal, uma pele ou um estômago. Prazer, tristeza, felicidade, tudo isso me é negado. Eu existo, e isso já é tudo. Então, quando eu tive a chance de sentir... sim, eu fiz, e eu fiz intensamente. O sentir mudou a minha existência por completo. Eu invejava os humanos por tal capacidade, os invejava porque ganhavam esse maravilhoso presente todos os dias, de novo, a cada nascer do sol. E eu os odiava, porque eles não usavam corretamente. Podiam tocar, cheirar, ver, correr, rir, chorar, degustar e faziam tudo isso de forma tão profana, tão casual, que me indignava. E ainda indigna. Quando eu tive um corpo, vivi abundantemente, desfrutei de todas as pequenas coisas que me eram apresentadas como se não houvesse amanhã. Apreciava tudo que estava à minha volta porque sabia não poder permanecer ali eternamente, sabia que a minha vida entre os mundos era limitada. Assim também é com os seres humanos. E eles até mesmo têm ciência disso. Contudo, nunca mudam o seu comportamento. A verdade é que eu jamais os entenderei. Agora voltemos à descrição. No início da noite em que Matthew chegou ao hotel, eu estava no jardim admirando o céu enquanto esperávamos pelo novo hóspede. Era uma noite sem nuvens, clara e fria, pois era outono. Fim de outono, para ser mais preciso, com resquícios de um inverno que já se anunciava. Eu inspirava fundo o ar frio e o deixava escorregar pela traqueia e encher os pulmões, então expirava e o via transformar em vapor bem diante dos meus olhos. Fazia isso várias vezes, uma atrás da outra, pois eu achava divertido acompanhar a mudança do ar depois que ele entrava em contato com a temperatura morna do meu corpo. Eu também observava a lua crescente, uma nuvem fina, como uma teia tentava encobri-la, inutilmente. Como se um véu transparente fosse capaz de esconder a grandiosidade da beleza de uma mulher. E assim, a lua continuou a brilhar imperturbada sobre mim como uma deusa sobre o seu reino. Tudo ao meu redor, as árvores, a pequena fonte, sim, até mesmo as pedras feiosas que cobriam o chão, brilhava em prateado. A água na fonte estava espelhada e refletia a beleza à minha frente, acima de mim, aos meus lados, às minhas costas. Assim, naquele espelho inundado e inconstante, eu podia vê-la por duas perspectivas ao mesmo tempo e degustá-la com todos os meus sentidos humanos. A imagem era como uma miragem, só que mergulhada em outro elemento. Christopher? Sua voz soou gentil atrás de mim. Era assim que ela me chamava. Christopher, pois acreditava que meu nome verdadeiro pudesse assustar as pessoas. Eu a segui sem dizer uma palavra. Sabia que o novo hóspede estava a caminho e todos nós precisávamos esperar por ele na recepção. Nós, no caso, George, Arabiela e a minha pessoa, trabalhávamos para ela. Os dois porque ela era uma espécie de proprietária deles e eu porque nós havíamos feito um trato e ela me permitiu ficar. Na verdade, eu implorei para que eu pudesse ficar, mas isso eu também contarei mais à frente. E aqui estamos nós novamente, na cena em que eu estava sentado em cima do balcão. Quando Lino May entrou na recepção com o novo hóspede, ela parecia outra criatura. Eu não sabia explicar o porquê, mas alguma coisa nela estava significantemente diferente. Pacientemente ela fez o check-in de Matthew e, educada como de costume, indicou que George e eu o acompanhássemos até seu quarto. Esse era um procedimento comum, assim fazíamos sempre, mas a vela que ela trazia consigo ela não apagou. E o que isso significava, eu fui descobrir muito mais tarde. Agora, caros leitores, vocês já conhecem todos os personagens importantes dessa história, com exceção de um ou dois. Mas não se preocupem, chegaremos lá devagar e sem pressa, pois nós temos todo o tempo do mundo.